Caríssimos, no vídeo de hoje trabalharemos o método de escalonamento. Esse método ele é particularmente importante quando o número de equações é diferente do número de incógnitas. Não é o que normalmente aparece nos exames. No vestibular, geralmente o número de equações é igual ao número de incógnitas, mas ele continua sendo muito importante porque quando o sistema é possível de se resolver, mas tem uma infinidade de soluções, não dá para resolver pela regra de Cramer. Então a gente precisa conhecer o método de escalonamento e também quando a gente precisa discutir o sistema linear, avaliar se ele é um sistema possível e determinado, se ele é impossível de ser resolvido ou se ele tem uma infinidade de raízes. Então vamos a ele. Nesse problema da FUVEST 2009, segunda fase, ele pede para resolver esse sistema linear quando m assume o valor 1. Então vamos substituir no sistema apresentado, que ele nos dá, o valor do m igual a 1. Então o nosso sistema linear vai ter a seguinte forma: 4 vezes x mais 2 vezes y igual a 0. Quando m igual a 1, 2 vezes x mais 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, menos y igual a 0. Tá? Esse sistema é um sistema homogêneo, porque os termos independentes são sempre iguais a 0. Isso não vai mudar a maneira de resolver. Bom, quando o sistema tem duas equações a duas incógnitas, daria para usar a regra de Cramer. Ocorre que o determinante dos coeficientes dá zero, e aqui nesse caso, a regra de Cramer não vai dar para ser utilizada. Mas vamos ao escalonamento. Qual a ideia do escalonamento? A ideia do método de escalonamento é a cada equação desaparecer uma incógnita. Então, nesse caso aqui é um sistema de duas equações a duas incógnitas bastante simples, mas aqui o que a gente gostaria? Que sumisse a incógnita x, a variável x, no caso a incógnita x, da segunda equação. Então nós vamos pegar aquela primeira equação que nós repetimos aqui, multiplicar por um número qualquer. Por exemplo, vamos multiplicar por um número menos meio e vamos somar na de baixo. Por que foi escolhido o número menos meio? O número menos meio foi escolhido porque 4 vezes menos meio dá menos 2, que eu somo com 2 vai dar 0. Ok? Então, a ideia é a cada equação desaparecer uma incógnita. E essa equação aqui teria só a incógnita y. No entanto, pela característica do nosso sistema, 2y vezes menos meio dá menos y, que somando com y vai resultar o quê? Vai resultar 0y. Tem que pegar o termo independente aqui, 0 vezes menos meio dá 0, que somando com 0 dá 0. Então o sistema aqui está escalonado, a cada equação desaparecendo pelo menos uma incógnita. Só que na hora que a gente fez o escalonamento, 0 é igual a 0, então essa equação desapareceu. Então, no fundo, as duas equações eram dependentes, o que aqui é mais ou menos óbvio, uma é o dobro da outra. Elas são linearmente dependentes. Então, quando acontece isso, eu só tenho uma equação para duas incógnitas. Então, eu vou ter aqui uma das variáveis. Vou ter uma variável que ela é livre. De modo, qual é o valor de y que torna essa igualdade verdadeira? Bom, essa igualdade é verdadeira para qualquer valor de y, porque 0 vezes y dá 0 sempre. Então eu vou falar aqui que este y vai valer um número alfa, onde esse alfa é qualquer número real. Se eu colocar 2 aqui, 0 vezes 2 dá 0. Se eu colocar menos 7, 0 vezes menos 7 dá 0. Então o valor de y é um alfa qualquer. Só que o valor de x está amarrado pela outra equação. A outra equação dizia o quê? 4x mais 2y igual a 0. Então a gente substitui no lugar do y aquele valor, no caso um valor livre, e vamos ter aqui que o 4x é igual a menos 2 alfa, e portanto x igual a menos
alfa sobre 2. Então, o que o problema está pedindo? Ele está pedindo a solução do sistema. Um sistema de duas equações a duas incógnitas, a sua solução vai ser um par ordenado. Um valor de x e um valor de y. Ocorre que eu vou ter uma infinidade de valores de x e y que satisfazem aquela igualdade. Então, eu vou ter que representar todos esses valores através de uma sentença com essa característica. Qualquer par ordenado que obedece a essa relação. Então, se eventualmente eu pegar o alfa igual a 4, posso? Posso, mas o x, o y vai ser 4, o x vai ser quanto? Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2, que eu posso substituir nessa equação e torno ela verdadeira. Será que o alfa pode ser 3? O alfa pode ser qualquer número real. Agora, se o alfa for 3, o que vai acontecer com o valor do x? Vai ser menos 3 meios. Repare que menos 1,5 vezes 2 dá menos 3, que somando com 3 dá 0. Então vai ter uma infinidade de pares ordenados. Ele pedia para resolver, essa é a resolução. Então esse sistema é um sistema que é possível de se resolver, como todos os sistemas homogêneos são possíveis. Ele sempre vai admitir a solução trivial. Que é a solução trivial? X igual a 0, y igual a 0. Só que além da solução trivial, tem todas essas soluções. Ele é um sistema possível e determinado. Ok? Então, repare, vou escrever aqui a solução 0, 0, que é chamada solução trivial. Solução trivial. Então, um sistema homogêneo, nesse caso, esse sistema é chamado de homogêneo. Ele é um sistema homogêneo. Ele nunca é impossível. Ele sempre admite a solução trivial, mas em algumas situações ele admite além da trivial. Então, homogêneo é quando tem os termos independentes iguais a 0. Ok? Opa, escrevi uma bobagem aqui, né? O sistema que tem uma infinidade de soluções, ele é possível, só que ele é indeterminado. Então, quando ele tem uma infinidade de soluções, ele é um sistema indeterminado. E todas essas soluções são apresentadas por aquela sentença. Ok? Olha esse problema da Unicamp. Segunda fase também. Ele fala, sabendo que M é um número real, considere o sistema linear nas variáveis x, y, z. O item A não vamos trabalhar agora não, porque ele envolve multiplicação de matrizes e a gente vai trabalhar isso futuramente. Vamos resolver o item B. Para M igual a 2, encontre a solução do sistema linear para a qual o produto do x, y, z é mínimo. Então olha que problema interessante. Primeiro ele está pedindo para a gente resolver aquele sistema linear para m igual a 2. Então, a gente vem ali, substitui no lugar do x o 2. Geralmente, a gente escreve o sistema de maneira organizada. Primeiro a variável x, depois a variável y, depois a variável z. De maneira bem organizada para que não ocorra erros. Ok? Então, aqui é o número 2, porque ele pede para considerar o m igual a 2, certo? Aqui o sistema não é um sistema homogêneo, porque o termo independente é diferente de 0. A gente poderia se arriscar a resolver esse sistema pela regra de Cramer.
Mas o determinante dos coeficientes vai dar zero. Então não dá para usar a regra de Cramer aqui. Então o que a gente vai precisar? Usar o escalonamento. Então como que é o escalonamento? O escalonamento eu vou manter uma equação qualquer. É mais interessante manter a equação que o x vem acompanhado do número 1. Então essa segunda equação eu vou colocar aqui no começo. Tanto faz a ordem das equações. Eu vou colocar a primeira equação lá em cima. E agora o objetivo de escalonamento qual é? A cada equação desaparece uma incógnita. Então eu vou pegar essa equação que eu mantive, eu vou multiplicar por um número qualquer e vou somar na equação, na outra equação. Por que a gente escolhe o número menos 2? Porque x vezes menos 2 dá menos 2x, que somando com 2x vai dar 0x. Que preço que eu pago? Vou multiplicar toda a equação. Menos y com menos 2 dá mais 2y, que somado com 0y vai dar 2y. Z vezes menos 2 dá menos 2z, que somando com aquele z vai dar 0z. Aqui eu vou pegar o número, o termo independente, que é 3. Vou multiplicar por menos 2, vai dar menos 6, que eu vou somar com 4, vai dar menos 2. O objetivo era desaparecer com a incógnita x. Aqui eu vou desaparecer com a incógnita x na terceira equação. Vou multiplicar essa equação por um número qualquer. O número que vai ser interessante é o número menos 2. E vai ficar como? Bom, eu vou pegar aquele x, vou multiplicar por menos 2. Dá menos 2x com 2x, 0x. Menos y multiplicado por menos 2 vai dar mais 2y, que eu somo aqui e vai dar 0. Vou pegar toda aquela equação, vou pegar este z, multiplicar por menos 2 e vou somar com 2z, que vai dar 0. Vou pegar o menos 3, multiplicar por menos 2, que também vai dar menos 2. Tá certo? Então, repare, o objetivo do escalonamento é a cada equação desaparecer uma incógnita. Na prova dissertativa, você poderia ganhar tempo vendo que essas duas equações eram idênticas e, portanto, ela não acrescentava informação nenhuma. Você poderia utilizar, já começar a trabalhar com uma variável livre. Mas eu vou insistir aqui no método de escalonamento, para a gente treinar um pouquinho esse método, que é a cada equação desaparecer uma incógnita. Então eu vou multiplicar esse 2y por menos 1 e vou somar na de baixo. E aí vai ficar 2y vezes menos 1 dá menos 2y, com 2y vai dar 0y. 0z mais 0z vai dar 0z. Menos 2 vezes menos 1 mais 2, 0. Né? Então no escalonamento, quando eu tenho equações iguais ou linearmente dependentes, quando eu multiplico e soma, ela desaparece. E aqui eu vou ter o quê? Bom, aqui eu vou poder trabalhar a variável z vai ser chamada de variável livre. Qualquer valor de z torna essa sentença verdadeira. Então eu vou falar que o z é quem? O número alfa. Ao invés de determinar o valor de z e jogar nas outras equações, eu falo z é um alfa, no qual este alfa eu escrevo que é qualquer número real. É muito comum escolher a variável livre, a última variável do sistema. Então, se é x, y, z, é z que é a variável livre, mas isso não é obrigatório. Quando eu vou para a segunda equação, para substituir esse valor do z, o que a gente observa? A gente observa que essa segunda equação, pela característica do problema, não tem valor do z. Então, o y vai ser amarrado menos 1. Agora, o x, ele está amarrado por aquela primeira equação, que dizia que aquela conta dava 3. Então, eu vou tentar descobrir o x
que subtraindo o y, que é menos 1, que somando com o z, que é um valor alfa qualquer, aquela conta vai ter que dar 3. Isso implica o quê? Isso implica que o x, esse 1 passa para o outro membro subtraindo, o alfa está somando, vai subtraindo, e eu vou ter esta solução. Eu vou ter essa trinca ordenada. 2 menos alfa, no y o menos 1, aqui alfa, onde este alfa é número real. Se ele pedisse o conjunto solução, a gente apresentaria isso. No entanto, não é isso que ele pede. Não, ele pede, mas ele pede mais. Encontre a solução. Ele pede para encontrar a solução, aqui tem todas as soluções, mas na qual o produto seja mínimo. Então ele está pedindo um pouquinho mais. Está pedindo que esse produto seja mínimo. Na hora que a gente escreve esse produto, eu pego o valor de x, multiplico pelo valor de y e multiplico pelo valor do z, a gente repara que esse produto vai depender do alfa. Esse produto vai ser uma função. Repare, menos alfa vezes alfa vai dar alfa ao quadrado. Menos alfa vezes 2, menos 2 alfa. Está reparando que isso vai dar uma parábola? Então, a gente observa que nós teremos aqui uma parábola que vai ser côncava para cima. E vai ter, ele pede o valor mínimo. Ocorre que o mínimo de uma parábola, ela é dada pelo x, pelo par ordenado xy do vértice dessa parábola, onde aqui vai ser o produto e aqui vai ser o valor do alfa. E ele pede o quê? Encontre a solução para que o produto seja mínimo. Bom, então eu vou descobrir o valor de alfa para esse produto ser mínimo. É um ponto de mínimo, então precisava saber um pouquinho de função aqui. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a, uma das maneiras de resolver. Então, quem que vai ser ali o x do vértice? O x do vértice vai ser menos o b, que é menos 2, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, esse x do vértice é justamente o número 1. Assim, o produto, aquele produto será mínimo. O produto será mínimo quando o alfa for igual a 1. Bom, aí a nossa solução, qual que era? A nossa solução é x, 2 menos alfa, 2 menos 1, 1. O y não dependia de alfa, era menos 1 sempre. E o z? Bom, o z era uma variável livre que era qualquer valor do alfa. Então, o que ele pede? Ele pede a solução do sistema. Então, o sistema é um sistema possível e indeterminado. Não é um sistema homogêneo, mas é um sistema indeterminado. Tem uma infinidade de soluções. Ele pede aquela que o produto é mínimo. E é aqui. Então, problema bem bacana da Unicamp 2017, segunda fase. Continuando, vamos trabalhar esse problema da primeira fase da FUVEST, que é um problema bem seletivo. E ele diz o seguinte: no sistema linear apresentado, nas variáveis x, y, z, a e m são constantes, são parâmetros que ele pede para a gente discutir. Então, como é uma prova de múltipla escolha, ao invés de ele falar discuta o sistema linear, ele apresenta o sistema linear e dentro das alternativas ele vai elencando a classificação. Então ele fala aqui, se o m for igual a 2, o sistema
tem solução se somente C é igual a 1. O sistema não tem solução quaisquer que sejam os valores de A e M. Então está falando que o sistema é impossível, está falando que o sistema é possível e determinado, sob tais condições. Então ele está pedindo para discutir esse sistema. A discussão desse sistema pode ser iniciada e deve ser iniciada estudando o determinante dos coeficientes. Então, o determinante dos coeficientes ajudaria a trabalhar, mas a discussão feita pelo determinante atinge até um certo ponto. Depois desse ponto, necessariamente tem que escalonar. Por isso, nesse problema, já vamos começar pelo escalonamento. O escalonamento, a cada equação desaparece uma incógnita. É interessante que a incógnita x venha acompanhada do número 1. Não é obrigatório, mas se você tem uma equação que o x vem acompanhado do coeficiente 1, você deve colocar ela como a primeira equação. Tá certo? Então aqui coloquei na primeira posição a segunda equação. Eu vou manter aquela y mais z igual a 1. E a primeira equação nós vamos deixar aqui embaixo. Ax menos y igual a 1. Então o método de escalonamento consiste em que a cada equação desaparecer uma incógnita. Então aqui na próxima equação eu vou querer que não tenha x. Bom, mas já não tinha x mesmo. O problema que apresentou, a segunda equação não tem x. Melhor assim. Agora, essa terceira equação, nós não vamos querer que apareça x. Então eu vou pegar essa equação que a gente manteve, multiplicar por um número qualquer e somar na de baixo. Que número vai ser esse? O número menos a. De modo que fica x vezes menos a dá menos ax com ax zero. 0y vezes a dá zero, menos y. Aqui eu vou ter z vezes menos a dá menos az, que a gente vai somar com esse zero. E a gente vai ter aqui o m multiplicando por menos a dá menos am, que a gente soma com o número 1. Ok? Então lá, relembrando, nós vamos explorar nesse vídeo o método de escalonamento exaustivamente. É de longe o método mais forte que tem para resolver sistemas lineares. E aqui, necessariamente, você teria que saber o escalonamento. Não tem jeito. Então, eu vou multiplicar essa equação pelo número 1, porque o nosso objetivo é que a última equação não tivesse o y. Então vai ficar y vezes 1 dá y com menos y, 0y. Z vezes 1 dá z, que eu somo com esse menos a, vai dar 1 menos a z. 1 vezes 1 dá 1, somei com esse 1, vai dar 2 menos a, multiplicado por m. Então, olha lá, qual era o objetivo do método escalonamento? Era a cada equação desaparecer uma incógnita. Nos outros exercícios que a gente resolveu, o que acontecia? Acontecia que na última equação, 0z igual a 0. Então, esse z era variável livre. Aqui não. Aqui depende do a. Então, como que a gente vai fazer a nossa discussão? Toda a nossa discussão vai ser baseada nessa última equação. Por isso que é legal escalonar e trabalhar de maneira organizada. Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos elencar. Na discussão, a gente elenca hipóteses. Se esse coeficiente 1 menos a for igual a 0, porque no sistema pode acontecer 0 igual a 0, que é a variável livre. Então aqui eu vou falar, se esse a for igual a 0, e isso vai acontecer
quando A for igual a 1, o que vai acontecer com esse sistema? Aqui vai dar 0z igual a 2 menos m. Então, essa equação pode ser uma equação de um sistema indeterminado ou impossível. Então, agora nós vamos, nessa discussão, subdividir. Se o A for igual a 1, mas com o M igual a 2, o que nós teremos aqui? 0z igual a 0. 0z igual a 0, o sistema vai ser possível de se resolver, porque o z pode ser qualquer valor, variável livre e indeterminado. Agora, se o A for igual a 1, aqui vai dar 0, eu vou ter 0z, e se esse m for diferente de 2, o que vai acontecer ali? Ah, vai dar 0z vezes o quê? Ah, vezes um número que vai ser diferente de 0. E aí o sistema fica impossível. Porque que número que eu multiplico por 0 para dar um número que é diferente de 0? Solução vazio. Sistema impossível. E aí você vai ver dentro dessa discussão, então no exame dissertativo, você colocaria lá de cara A diferente de 1. Se o A for diferente de 1, eu passaria isso para lá dividindo. Sistema possível e determinado. A sua solução dependeria de M, mas seria uma solução única. Agora, se o A for igual a 1, com o M também sendo 2, o sistema tem solução, mas uma infinidade. Agora aqui não. Aqui o problema vai ser um sistema impossível. Qual a alternativa que se encaixa? Vamos ver. No caso em que A igual a 1, o sistema tem solução se o M for igual a 2. Porque se o A for igual a 1 e o M diferente de 2, o sistema é impossível. Um problema de primeira fase, bem seletivo pelo tempo que se tem para resolver problemas na primeira fase. Ok? Vamos encerrar o vídeo fazendo esse problema que é bem interessante, que caiu na Escola Paulista de Medicina no ano de 2007. O problema dizia o seguinte: em uma lanchonete, o custo de 3 sanduíches, 7 refrigerantes e uma torta de maçã é R$ 22,50. Com 4 sanduíches, 10 refrigerantes e uma torta de maçã, o custo vai para R$ 30,50. O custo de um sanduíche, um refrigerante e uma torta de maçã é... Bom, não dá para descobrir o preço do sanduíche, o preço do refrigerante e o preço da torta de maçã. Por quê? Porque o texto não nos dá informações suficientes. Ele apresenta numa primeira compra que valor? 3 sanduíches, mais 7 refrigerantes, mais uma torta de maçã, custando R$ 22,50. Aqui, 4 sanduíches, mais 10 refrigerantes, mais uma torta de maçã, custando R$ 30,50. Então, eu tenho duas equações para 3 incógnitas. Não vai dar para resolver. O sistema ele pode ser impossível, no caso não é, mas ele pode ser possível e indeterminado, com uma infinidade de soluções. E aí, eu reparo que ele não está perguntando o preço do sanduíche, o preço do refrigerante, o preço da torta de maçã. Ele está perguntando o custo dessa compra de um sanduíche, mais um refrigerante, mais uma torta de maçã. É essa a pergunta do problema. E eu vou descobrir a soma sem conhecer o valor de cada um do produto. Daria para você resolver com artifício esse problema. Você multiplicaria a primeira equação, você pega e multiplica, sei lá, por 3, multiplica essa por 2 e depois subtrai, e isso te levaria a chegar nessa solução. Ocorre que na hora do exame vestibular, você está sob pressão.
a chance de você conseguir pensar essa maneira de fazer é muito arriscado. Então, o que a gente vai fazer? Sem castrar, vocês, na hora do exame, vocês poderiam olhar para essa equação e pensar que número que eu multiplico aquela, multiplico essa, somo para dar essa resposta. Mas aqui, nós vamos utilizar o método escalonamento. O método escalonamento fica mais fácil se essa variável aqui vem acompanhada do número 1, essa incógnita, que vai ser a incógnita pivô. Então, o que eu vou fazer nessa primeira equação? Vou colocar o z no começo. Quando você fizer isso no exame vestibular, cuidado, porque na resposta você tem que apresentar o par ordenado XYZ. Então, você fez essa mudança porque vai ser conveniente. Então, nos outros exercícios que nós trabalhamos anteriormente, a gente mudava a equação de ordem, não alterava o sistema. Agora, eu estou alterando dentro da soma, também não altera o sistema, mas eu preciso ter bastante cuidado. No método de escalonamento, o que a gente faz? No método de escalonamento, a gente mantém uma equação qualquer, por exemplo aqui, z mais 3x mais 7y igual a 22,5. E agora, no escalonamento, eu vou desaparecer uma incógnita. O método de escalonamento é particularmente importante quando o número de equações é diferente do número de incógnitas, porque aí não dá para resolver por Cramer. Tá? Aqui eu vou pegar essa primeira equação, vou multiplicar por menos 1 e somar, porque o objetivo é desaparecer essa variável, essa incógnita pivô. Z menos 1 dá menos z, com z, 0. 3x vezes menos 1 dá menos 3x, com 4x, x. 7y vezes menos 1 dá menos 7y, que somando com 10y vai dar 3. Aqui eu vou pegar 22,5 multiplicado por menos 1, somando com 30, vai dar o quê? Vai dar 8. Então, repare, a cada equação desapareceu uma incógnita. Tenho duas equações para 3 incógnitas. É sinal de que essa incógnita é livre. Posso escrever 0 igual a 0. Tá? Então, eu vou descobrir o preço do sanduíche, o preço da torta de maçã, em função do preço do refrigerante. Qual é o preço do refrigerante? Não sei. O preço do refrigerante é qualquer número real. É justamente a variável livre. Não sei o preço dele, mas eu imagino o preço dele um valor alfa, aí vou descobrir o preço do X, que é o nosso sanduíche. Numa prova dissertativa, você precisa escrever que o X é o preço do sanduíche. Mesmo que você fale, é óbvio que... Não, escreva, Y é o preço do refrigerante. Mesmo que seja abreviado, você precisa orientar o examinador. Voltando, x mais 3y igual a 8. Num sistema determinado, você tinha o valor do y. Aqui não. Aqui é um sistema indeterminado. Então, o que você vai descobrir? Que o preço X do sanduíche é quanto? R$ 8,00 menos 3 vezes o preço do refrigerante, que você não sabe qual que é. E qual o preço da torta de maçã? Eu vou naquela primeira equação. Aquela primeira equação dizia que aquela compra toda custava quanto? R$ 22,50. Então, o preço da torta de maçã, somado com 3 vezes o preço do sanduíche, que é 8 menos 3 alfa, mais 7 vezes o preço do refrigerante, que é alfa. E isso vai totalizar 22,5. Ok? Bom, você vai descobrir o valor do Z fazendo essa distributiva. Com atenção, 3 vezes 8 vai dar 24, 3 vezes 3 vai dar 9, menos 9 alfa, que somo com 7 alfa e jogo no outro membro fazendo a operação inversa.
Então, com atenção para não errar, qual é o preço da torta de maçã? O preço da torta de maçã vai ser 2 vezes o preço do refrigerante, subtraindo R$ 1,50. Está aqui. Como se fosse a solução de um sistema possível e indeterminado. Colocaria o valor de x, que é 8 menos 3α, vírgula, o valor de y, que é alfa, e o valor de z, que é 2α menos 1,5. Atenção, você pode trocar de ordem para ter a variável pivô, a incógnita pivô, acompanhada do número 1, mas na solução você põe na ordem. Nesse exercício, ele não pede a solução, ele pede o valor daquela compra. Repare que na hora que eu somo, aquele preço do refrigerante desaparece, cancelando, e vai dar 6,5. Então, alternativa correta, alternativa D. Então, era impossível descobrir o preço do sanduíche, do refrigerante e da torta de maçã, mas era possível calcular o valor dessa compra. Eles escolheram os coeficientes de modo que você pudesse calcular. Nada impede que você observe uma solução mais sofisticada e interessante, mas é um pouco mágica. Eu poderia multiplicar toda aquela equação por 3, multiplicar toda essa equação por menos 2 e depois somar. Fazendo isso, você teria já a resposta rapidamente. Qual é o problema disso? É você conseguir descobrir esses dois números. O método de escalonamento não, é um procedimento seguro que vai te dar sempre certo. Nada impede que você tenha aquela sacada que é muito inteligente. Ok? Obrigado.